Fala galera da HW Up, mais um vídeo aí pra vocês. Agora nós vamos falar de uma novidade, de novo sobre RTX Turing. Parece que vazaram mais coisas, mais novidades, mais rumores aí. Agora, Tech Power Up, o Videocards, vazaram as performances da 2080 Ti, aquela placa que custa um rim e meio, versus a 1080 Ti. Turing versus Pascal em alguns jogos. Cara, eu queria estar falando de PlayStation 4, 1080p, 30 frames, sai Spider-Man agora. Mas não, vamos falar aí novamente das placas da Nvidia. Qual vai ser a real performance? Primeira coisa, galera, qual vai ser a real performance e tal? Não tem como a gente cravar ainda nada agora, porque é tudo muito rumor, né? Não são palavras oficiais. São testes que vazaram, que você pode ir lá no Videocards, eles fizeram um compilado de alguns games, pode ir no Tech Power Up, vocês vão encontrar isso aí, né? E não tem agradado muito, porque quem está acostumado lá que saiu da Maxwell para Pascal, lembra que a 980 Ti teve mais de 60% de ganho quando chegou a 1080 Ti, né? E o aumento de preço foi na faixa de US$ 50, de 650 para 700. E agora a gente tem um aumento muito maior em cima disso, US$ 1.200, né? E o preço médio de uma 1080 Ti era de 800. E a performance em alguns games fica abaixo dos 30%, segundo esses testes que foram vazados, tá? Em alguns games chega acima de 50, em outros jogos fica abaixo dos 30. Na média ali ficou 37. Claro que os jogos mais recentes devem exigir trabalhar melhor, talvez, serem mais indicados para o GDR6, para a arquitetura volta. A Nvidia deve ir atrás disso aí, devem chegar os games com Ray Tracing. O DLSS pode, como você viu um vídeo aqui, te dar 100% de desempenho a mais. Mas o que as pessoas querem saber é no jogo que ela gosta, no jogo que ela já tem, no que ela já viu no mercado, quanto mais desempenho. Tem jogo ali que em 4K não tá batendo os 60 frames cravado, tá dando 50 e pouco. Pô, não The Witcher 3 que é de 2015. Você joga com uma 1080 Ti a 40 e poucos. Ah, então agora você vai subir no mínimo 50% e vai passar dos 60. Parece que não. Então, as mínimas melhoraram muito, por exemplo, no Far Cry 5. Eu vou falar aqui quais são os jogos, tá? E quais o desempenho que vai ter na 2080 Ti, segundo esses rumores. Mas em outros jogos, nem a mínima fez tanta diferença assim. Então, por esse preço que a dona Nvidia está cobrando, se for só isso de desempenho CUDA por CUDA, né, CUDA Core por CUDA Core, nos jogos sem Ray Tracing, sem DLSS, sem nada, vai ficar difícil vender isso aí. Vai ter que ter corte de preço, ou eu imagino que se for uma empresa inteligente, séria, ela já deve estar se programando aí para uma enxurrada de games que usem e abusem do DLSS, do Deep Learning Super Sampling, que mais do que o Ray Tracing, que tira um pouco do seu desempenho, mesmo que te dê um ganho visual absurdo, o DLSS te traz desempenho, né? Então ele dá 100% mais desempenho se você comparar com Pascal, Turing versus Pascal. Então se ela não investir pesado trazendo DLSS, o Deep Learning Super Sampling, nos próximos jogos que virão, em alguns que já estão aí, como ela vai fazer, por exemplo, no Final Fantasy XV, no PUBG, né? Esses jogos mais conhecidos, mais jogados, terão o recurso do Deep Learning Super Sampling. Jogos que virão aí, como Battlefield 5, além do Battlefield, tem o Shadow of the Tomb Raider. Esses jogos receberão suporte para o DLSS e alguns deles, inclusive, para o próprio Ray Tracing. Então, o DLSS pode te dar um salto até 100%. Mas, como a galera quer saber o desempenho bruto, elas por elas, Pascal versus Turing, 1080 Ti versus 2080 Ti, só pelos CUDAs, né, a diferença real da placa, sem depender de nenhuma implementação dos desenvolvedores, eu vou falar aqui para vocês, olha, Battlefield 5. O Battlefield 5, o cara já testou lá, o jogo vai sair ainda, mas ele já testou. Na 1080 Ti fez 54 frames em 4K, 54.5. Já na 2080 Ti, 75 frames, deu um acréscimo de 38%, quase 40%. Tá dentro ali mesmo daquilo que a gente tinha falado. E os frames mínimos teve um acréscimo de 10%, as quedas, né? As quedas bruscas aí. Agora, no Call of Duty World War 2, que é um jogo que já está saindo aí já de linha, vai ter um novo agora, a melhora foi de 22%. Pô, 22%, desculpa, de uma 1080 Ti para uma 2080 Ti,
Uma placa que custa US$ 1.200 é pouquíssimo, mas bate 60%, 60 frames em 4K. Agora o Far Cry 5, esse, se todos fossem assim, tava ótimo, né? Apesar do preço. 44 frames na 1080 Ti, eu sei, é isso mesmo porque eu jogo aqui, né? O Far Cry 5 em 4K. E na 2080 Ti, 68 frames. Você vai ter um acréscimo de 55%. Essa é uma diferença absurda. Já é um jogo, né, mais recente aí. E o aumento das mínimas estão saindo de 32 para 55 frames, o que dá um acréscimo de 70% na 2080 Ti, Pascal versus Turing. Aí a gente está falando das que, né, tá indo bem. For Honor a mesma coisa, você tem um acréscimo, uma diferença aí no For Honor de 51%, também acima dos 50%. Agora, o GTA V, que é um jogo que não é exigente em 4K, mesmo ele batendo 78 quadros na 2080 Ti, o acréscimo é abaixo dos 30, 27%, né? O Mass Effect Andromeda não interessa porque ninguém joga essa bosta. Esse jogo é zoado. O PlayerUnknown's Battlegrounds, você vai sair de 42 frames para 61. É um acréscimo de 44%. Isso é que nos jogos principais aí tá passando dos 40, 40, 50, né? Mas nós temos outros jogos, como por exemplo o The Crew 2. The Crew é um jogo novo, acabou de sair. E sobe de 47 para 58. Eu quero crer que não tenha drivers ainda disponíveis para esse jogo otimizado para Turing, porque isso significa um acréscimo de 23%. Pô, US$ 1.200 por 23%, pô, aí vai cagar, né, Nvidia? Aí fica difícil. Nem nas mínimas compensa, porque não melhorou quase nada também. The Witcher 3, como eu te falei, é um jogo de 2015 e ele sai de 44 frames. Você fala, pelo menos vai cravar 60, né? Não, 56. 2080 Ti rodando The Witcher 3 de 2015, 56.4 FPS, 27,9% de melhora. Aí é foda. 38% melhora nas mínimas. Tudo isso aqui dá uma média de 37,5%, galera. Eu acho que alguns jogos, o próprio The Witcher, pode receber otimizações para chegar no que chegou o Far Cry 5, porque senão não faz sentido o Far Cry conseguir extrair 50% mais performance em relação a uma 1080 Ti, enquanto um outro jogo como The Witcher, você vê ali que não extrai. Eu tô jogando ali, ó. Tô. Enquanto você vê que o The Witcher não extrai nem 30. Como que um passa de 55 e o outro não extrai nem 30? É a API, é o DirectX, né? As Turing são voltadas para o cara mesmo que vai usar o DirectX 12, porque o Ray Tracing depende do DirectX 12. O Deep Learning Super Sampling é obrigação que você use o DirectX 12. E o DirectX 12, na última atualização do Windows, que vai sair ainda agora em outubro, ele vai trazer o DXR. Esse DXR vai dar possibilidades maiores para o Ray Tracing, principalmente para o Deep Learning Super Sampling. Esse recurso, que pode te dar 100% mais desempenho em relação à geração anterior, aí sim pode ser muito útil, porque nós não vamos jogar só os jogos de 2015 ou os jogos de 2017 para trás. Né? Nós vamos querer ver aí o Forza Horizon 4, o Assassin's Creed Odyssey, o próprio Battlefield 5, Shadow of the Tomb Raider, os jogos que sairão ano que vem. E todos esses jogos, provavelmente a Nvidia deve colocar o seu dedinho ali, né? Do Ray Tracing, desempenho. Espero que seja bom, mas o que a galera tá zoando e com razão é 1080p, 30 frames, 60 frames segurando em Full HD. Não é muito legal isso aí, né? E não compensa pelo preço que eles estão pedindo. Mas o Deep Learning Super Sampling, se ela trouxer em todos os jogos que saírem daqui pra frente, que seja 70% dos novos games, o cara vai ter com DLSS muito mais desempenho do que se ele tivesse com uma Turing, com uma Pascal. Aí pode se fazer valer a pena. Porque se for só CUDA por CUDA, GDDR5X versus GDDR6, uma 1080 Ti te custando R$ 3.000 no Mercado Livre versus uma 2080 Ti te custando 6.900 na loja, você não vai comprar uma placa de 7.000 se você pode comprar uma de 3 por causa de 22%, se você joga The Witcher. Mesmo que seja 55 como chegou o Far Cry 5, já vamos supor que esteja otimizado para Turing, é um preço muito alto. É muito agressivo, US$ 1.200. Então nós esperamos aí, né, que com as novas AMD Nave 7 nanômetros que eles estão querendo trazer já para esse ano, que haja pelo menos concorrência. Porque se formos depender exclusivamente desse desempenho médio aí de 37,5%, vão encalhar porque as placas estão com preços bastante superfaturados.
Parece que é bem caro o Tensor Core e o RT Core, né? Que foram incluídos nos chips das novas Turing, das RTX, tanto 2080 como 2080 Ti e a 2070 que ainda virá. Mas se não for implementado isso de forma usual nos games, se todos os novos games não chegarem com esse recurso e os principais que já foram até anunciados, como o PUBG, o Final Fantasy XV, que vão receber o patch com o DLSS, se os outros não vierem também, o cara vai pegar o The Witcher 3, vai colocar lá e vai fazer um vídeo metendo pau, cara. Ele vai pegar lá o The Witcher 3, vai pôr na 1080 Ti e vai falar, ó, tô fazendo 54, 44 frames. Tô usando a 2080 Ti, tá batendo 56. Você quer 12 frames aí por 5 mil reais? Tá 3 mil uma placa, tá 8 mil a outra? 12 FPS no 4K por 5 mil reais? Você paga? Aí vai chover piadinha. Então ela vai ter que trazer nos novos games, vai ter que implementar os recursos. Estamos dependendo também dessa atualização do Windows, então muita coisa pode mudar. Pode, pode, a gente espera que mude, e inclusive os preços, pelo menos um pouquinho. O que eu andei vendo lá fora, além do Just Buy It, né, do Tom's Hardware, é que a galera não tá esperançosa com queda de preço não. Como eu venho falando para vocês, que vai baixar, vai baixar. O dólar deu umas quedas aí, isso é bom. Então pode ser que melhore para nós aqui dentro do Brasil, mas para os gringos lá fora, não, pelo menos alguém deve ter dito, ó, não fala que vai baixar para os trouxa comprar agora. Pode ser. A informação que eu tenho é que esses US$ 1.200 aí vão começar a sofrer umas quedas, por isso que ela colocou lá 999 o a partir de, porque dá margem para que outras comecem depois a cobrar menos, né? Vamos supor que ela também cobre menos das parceiras, por aí vai. Haja um rearranjo de preços e a AMD chegando aí também para disputa. E aí de repente ela cobre 1.100, 1.999 mesmo, que seja, já é uma quedazinha pelo menos, né? A ideia que eu tenho e as informações que eu recebi, que você tem visto aqui no canal, a gente falou de Turing antes de todo mundo, a gente falou do desempenho, falou de quais seriam os nomes das placas, lá desde o comecinho de agosto, antes de sair em qualquer lugar do planeta. Então, as informações que eu continuo tendo é, compra, pode comprar, faz os testes, mas como deve baixar, tem o dólar para cair, vende porque depois vai ter uma diferença de preço aí uns 3, 4 meses depois. Então você vai comprar lá em dezembro, em janeiro, com preço diferente, né? Até porque tá vindo a AMD aí para disputa. Mas se você for lá fora, for ler um artigo da Tom's Hardware, eles vão falar: não, o preço não vai baixar, não, capaz de subir. Você tá achando que vai cair de US$ 1.200? Não vai nada. Ou você fica com a sua 1080 Ti eternamente mesmo e morre abraçado com ela, ou você vai para uma nave 7 nanômetros, ou você compra isso aí e vende seu rim. Eles estão dizendo que não. Eu tenho amigos que ganham bem, ganham muito bem. Pelo pouco que me falou na última semana, ganham umas 3, 4 vezes mais do que eu. E o cara falou: ó, eu tenho dinheiro para comprar 3 com o que eu ganhei nessa semana. Posso comprar 3 de US$ 1.200 aí. Vou lá e comprar à vista na loja. Mas não vou comprar, vou ficar com a minha 1080 Ti porque eu não acho justo. Eu me sinto idiota se eu for lá e comprar uma placa pagando esse preço que tá na loja, R$ 7.000. Ainda mais com 35% de performance. São pessoas entusiastas, são pessoas que gostam do upgrade, pessoas que têm a verba para ir lá e comprar à vista e compram, mas que pelo que estão pedindo, R$ 7.000, eles não estão acreditando no Ray Tracing, que vai ter um desempenho razoável, que vai dar para jogar acima do Full HD, que vai poder jogar com DLSS na maioria dos jogos, que isso vai trazer 100% de performance a mais em relação a Pascal. E com certeza estão olhando para 35% e dando risada. 22% é piada. Eu também. Eu também. Eu acho bizarro, né? Se conseguir criar a média ali que está 37,5, se conseguir subir um pouquinho para uns 45%, não precisa nem ser os 55 do Far Cry 5, mas uns 45% e reduzir uns 100, US$ 200, já começa a ficar um pouquinho melhor. Pouquinho. De 1.200 para 1.100, 1.000, né? Vendendo mais placas nesse preço, placas boas, não estou falando daquelas de plástico, não. Estou falando placas topo de linha da 2080 Ti e que ela consiga segurar uns 45% em relação ao anterior, com otimizações, com drivers, com toda essa palhaçada dos novos games com o DirectX 12, o caramba, porque são placas otimizadas para esse tipo de coisa. E se ela conseguir então implementar o DLSS e o Ray Tracing de forma usual, mas principalmente o DLSS trazendo para os demais jogos, dando essa diferença absurda de performance que o recurso promete,
aí é capaz dessa galera comprar. Ele vai olhar lá e vai falar, pô, 100% a mais. Tudo que é jogo que tá saindo tá dando essa diferença mesmo. E tá vindo com um recurso. O DXR melhorou. Pô, agora caiu para uns 1.100, tá? US$ 1.050 lá fora. Pô, vou comprar já. Acho que já deu a minha 1080 Ti. Agora, do jeito que tá hoje, tudo obscuro, sem a Nvidia se pronunciar, com esse preço aí, com o dólar do jeito que tá, dou total razão para eles estarem revoltados, né? Falta a Nvidia vir a público e se pronunciar também de forma oficial. Então, galera, a gente ainda vai ter que esperar. Ainda não tem um cenário claro de quanto vai ser de performance, porque uma coisa é tu olhar o The Witcher e falar, pô, tá abaixo do 30 e ficar puto, outra coisa é tu virar e falar, pô, Far Cry 5 deu 55%, olha aqui esse meu benchmark do Far Cry 5, 55% a mais. Aí o cara vai lá e faz uma média, 37,5. Pô, esse 37,5 caguei, porque eu não vou jogar a média. Você consegue jogar 10 jogos ao mesmo tempo na média? Você joga um ou joga outro, concorda? Então, quando eu estiver jogando Far Cry 5, vai ser bom pra mim. Se eu só jogo Far Cry 5, eu tô feliz. Mas e se eu só jogo The Witcher? Então tá uma bosta. Então não dá pra ser 22. Não pode. Vai ter que melhorar isso. Ou se não der pra melhorar, então não compre. Não vou comprar. Por aí vai. Então a gente precisa ver em mais jogos. A gente precisa ver uma performance mais concisa, mais coesa, né, linear. Porque assim, eu nunca vi uma placa dar uma diferença tão absurda como essa de um jogo para outro. Sabe? É praticamente de uma 2080 para uma 1080 para uma 1080 Ti. Um jogo dá 22% e na outra dá 55%. Tem algo errado aí ainda. Pode ser a API, que é o que tem se falado muito. O jogo que vai usar só o DirectX 11 vai ficar para trás essa performance. E o que vai usar DirectX 12 vai ter direito ao DLSS. Se você olhar para o The Witcher 3, é um jogo de 2015, né, mais antigo e tal. Então, se você olha para um jogo como Far Cry 5, que é recente, ele está usando mais dos recursos que a placa dispõe. Então, a diferença abriu. Então, você pode pensar, pô, estou comprando uma placa para jogar os jogos de hoje, os jogos de amanhã e depois de amanhã. Agora, se você cagou e está jogando os jogos de ontem, aí pode ser que realmente hoje não seja o melhor momento para você comprar, né? Mas nós ainda precisamos testar isso na prática. Vamos fazer isso aqui no canal. Então, por enquanto é isso. Se inscreva aí no canal, galera. Deixe o seu like, seu comentário. Pode me xingar, pode brincar. Eu vou continuar jogando aqui o meu PlayStation em 1080p 30 frames, que o jogo é bacana. Vai sair o Spider-Man, vou jogar também nesse final de semana. Quem sabe eu trago aí no canal, a gente é mais um canal PC Gamer, mas é sempre bom, a gente gosta de jogos aí, então quem sabe a gente traga aí também pra vocês. Belezinha? Um abraço então, galera.